34 vídeos de obras poderosas. Primeiro Crônicas, capítulo 11, capítulo 12, versos 8. Dos Gaditas se passaram para Davi ao lugar forte do deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Tinha pessoas antigamente que era muito forte, né? Vamos ver o caso hoje dessa tribo que a gente vê na África, né? Esqueci o nome deles, mas que caçam leões. Eles são extremamente fortes, né? Os Maasai, extremamente forte e nem tanto é a alimentação deles, é caça. Esse povo geralmente vive entre a natureza, pela natureza e na natureza, são muito fortes, né? Até mesmo um índio aqui no Brasil, se eu for ver a comparação da força deles que são criados ali no mato, na natureza, com a nossa, é muita força. É o dia a dia, a natureza deles mesmo. Mas aqui, os rostos deles eram como leões, porque eles se maquiavam, se vestiam como tais, para intimidar as presas mesmo, principalmente leões. Mas na guerra eles eram destrados, ensinados para a guerra. Era coisa poderosa? É obra poderosa? São pessoas que se formou o exército de Davi. Aqui no capítulo 11, versículo 10 até o 23, vocês vão ver os 3 chefes, os 30 chefes, homens poderosos. Mas é pessoas que Deus mesmo deu energia vital para eles. Vamos aqui para Jó. Jó, capítulo 5 e o versos 7. Jó 5, verso 7. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Aqui em Jó, o que é poderoso aqui? Até uma época então, as pessoas achavam que o relâmpago só caía. Na verdade, desde Jó, há mais de 5.000 anos atrás, ele via que o relâmpago subia. Deus mostrava, ensinava para ele que a faísca subia. Como assim? Como assim? Dá para ver que ele era um admirador da natureza, que ele tinha olhos para as coisas de Deus, da criação. O relâmpago não cai somente, ele também sobe. A maioria das vezes sobe. É coisa que tá no Obras Poderosas? Tá. O detalhe é importante para nós saber? É ciência, a Bíblia é ciência, Deus é sabedoria. 40 versos 9 de Jó. 40 versos 9. Vamos ver o que Deus fala através do livro de Jó. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como uma voz como a dele. Ou seja, braço forte de Deus, Deus troveja. Então, às vezes a gente escuta um trovão estridente, forte, e a gente não entende. Pode ser que Deus esteja ali se pronunciando com anjos, com a terra, né? Mas os trovões têm o significado de relâmpago e faísca, energia, mas aqui a voz de Deus é comparada aos trovões. Então Deus é poderosíssimo. Salmo 66, 6. Quase ficou 666, hein? Coisa doida, hein? 66, 6 de Salmo. Obras poderosas, coisa espantosa. 66, 6. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ou seja, Deus não somente abriu o mar, como andaram, né, em terra seca, e também o Rio Jordão, ele abriu o Rio Jordão 2 vezes, ou 3, se eu não me engano. Deus é poderosíssimo. Versos, capítulo 78 de Salmos, vamos ler quase inteiro e chega, hoje chega, né? Salmo 78, 13 ao 16. 13 ao 16. Dividiu o mar
e os fez passar por ele, fez com ele as águas, com que ele as águas passassem como um montão, ou seja, amontoou, né? Quem assistiu esses filmes maravilhosos da Bíblia, vê o que Deus fez, parecia uma muralha de água, né? Que de forma que Deus fez? Não se sabe, mas Deus fez. Vamos lá. Também os guiou de dia com uma nuvem, por uma nuvem, e à noite toda por um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto, deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos. No da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Ou seja, Deus abriu rochas, saiu água no deserto, Deus fez tanta coisa, guiou o povo com sombra durante o dia para não se queimar, não se desidratarem do sol, e à noite clareou o caminho deles como se fosse um farolete, mas coluna de fogo, né? Então Deus sempre fez coisas maravilhosas. E há quem diga que o nosso Deus, o maravilhoso Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac e Jacó, é Deus ruim. Há quem fala na Bíblia, nas mídias, que o Deus é muito mal, mas não é, Deus é maravilhoso. Ele ensinava as coisas para as pessoas, e as pessoas não querem e não queriam ouvir os seus mandamentos, seus preceitos, né? Como no anterior versículo, que a gente lemos lá em Crônicas, no segundo Crônicas, se você for ver no capítulo 11 e versos 10 ao 23, Jeroboão fazia templos para demônios. Jeroboão, no segundo Crônicas, capítulo 11, versos 10 em diante, ele era adorador de demônios. Aí Deus pesa a mão, as pessoas falam que Deus é mau, né? Blasfêmia, isso é blasfêmia. São blasfêmia contra Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é bom. Vamos lá. Agora vamos para o 17, 20, 23, 20, 23. Eis que feriu a rocha, de modo que brotaram águas e rebentaram ribeiros em abundância. Poderá ele também dar pão? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Ou seja, ele sempre fez maravilha, deu carne, vamos lá, 23. Contudo, ele ordenou as nuvens lá em cima e abriu as portas do céu para o dilúvio, né? Para o dilúvio. Ele manda chover, ele faz parar de chover. Esse Deus não é um deusinho, um Deus pequeno, é Deus grande, é Deus maravilhoso que regride a sombra do sol 10 graus, 20 graus. Ele escurece o sol se ele quiser, ele apaga, acende a hora que ele quiser. Ele não é um deusinho pequenininho, é um Deus tremendo. Vamos para o 27, depois o 31. Sobre eles fez também chover carne como poeira e aves de asas como areia do mar. Ou seja, eles pediram carne, Deus deu. Deus deu carne, mas Deus deu também, ficou com raiva, porque eles comiam como se fossem animais. Há relato que Deus fez eles engasgarem com a comida que descia, com sangue tudo pela boca, morreu bastante gente ali. E Deus não é ruim, Ele é bom. O povo sempre reclamou, blasfemou contra Deus. Há quem diga que a praga foi isso, foi aquilo. Não, a praga também é aviso de Deus, é maravilha. Essa pandemia, Covid-19, também é maravilha. Tudo está acontecendo de ruim na Terra é maravilha. Nós não podemos queixar disso. 31. Quando a ira de Deus se levantou contra eles e matou os mais fortes deles e prostrou os escolhidos de Israel, tá vendo? Deus sempre julgava, Deus sempre estava na frente. A humanidade não queria, não deixava Deus governar. Até hoje ninguém quer ser governado por Deus. Não querem ser governados por Deus. Querem viver segundo seus pensamentos, seus desejos. Tudo que acha que está certo, está errado, querem fazer de Deus o seu escravo. Deus ser fiel a nós, Deus não é fiel a nós temos que ser fiel a Ele.
A palavra dele, ele é fiel à palavra dele. Vai cumprir, não é bênção não, as coisas que vai vir para a terra, só tem desgraça para vir para a terra. E os cristãos são protegidos. Morrem uns no meio, mas são protegidos. Graças a Deus eu não peguei Covid, nenhum da minha família pegou Covid. Mesmo eu sendo errante, Deus protegeu minha família do Covid-19. Que as vítimas do Covid me perdoem, mas Deus protege. Deus é o escudo, fortaleza, sombra, esconderijo. Salmo 91. Amém?